Opa, galera, vamos para resolver exercício aqui do Enem, prova de reaplicação 2021. O que é que nós temos? Vamos ler o exercício e saber o que nós temos aqui. Em uma fábrica de circuitos elétricos, há diversas linhas de produção de montagem. Ok. De acordo com o controle de qualidade da fábrica, as peças produzidas devem seguir um padrão. Padrão é qualidade. Em um processo produtivo, nem todas as peças produzidas são totalmente reaproveitadas, tá? Ou reaproveitáveis. Ou seja, há um percentual de peças defeituosas que são descartadas. Em uma linha de produção desta fábrica, trabalham três máquinas: M1, máquina M2, máquina M3, dia e noite. Tá? 3 turnos, 3 turnos. A máquina M1, a máquina M1 produz 25% das peças. Então, por exemplo, se for 1.000 peças, a máquina M1 vai produzir 250 peças. Ok? A máquina M2 produz 30%. Então, se for 1.000, vai produzir 300 peças. E a máquina M3 produz lá o restante que falta para 100, que é 45%. O percentual de peças defeituosas da máquina 1 é de 2%. Ou seja, daquelas 250 peças, por exemplo, 2% corresponde a defeito da máquina M1. Na máquina M2, isso corresponde a 3%. 300 peças, 3% da 300 vai ter defeito. E a máquina M2, 4%. Ou seja, das 450 peças, eu falei de 1.000, né? Vai acontecer 4 peças. Bom, a probabilidade de uma peça defeituosa ter sido produzida, probabilidade da peça defeituosa ter sido produzida pela máquina M2 é aproximadamente, aqui está em porcentagem, então vamos calcular. O que a gente tem que fazer? Nós vamos ter que trabalhar, sim, vamos trabalhar para calcular essa porcentagem. Então vamos começar aqui pelo seguinte. Vamos lembrar que quando se fala em porcentagem, de porcentagem, isso de alguma coisa na matemática é produto, ok? É multiplicação, tá? Então nós vamos calcular em porcentagem, porque aqui está em porcentagem, nós não vamos dar números para isso. Se eu quisesse dar números para isso, 1.000, e calculasse isso, daria a mesma coisa no final de tudo. Mas não precisa fazer esse trabalho todo. Você pode calcular porcentagem de porcentagem, então é produto. Então aqui é o seguinte, eu tenho que calcular a porcentagem, né, do total de cada máquina, depois pegar o total de defeitos em porcentagem da máquina M2 sobre a soma do todo das três máquinas. Certo? Então vamos aqui, vamos trabalhar. Então é o seguinte, máquina M1, né? Máquina M1. Vamos calcular o total de defeito em porcentagem. Vamos lembrar o seguinte, olha, eu tenho lá 25% e 2% tem defeito na máquina M1. Como aqui está em porcentagem, eu vou transformar em fração centesimal. Então é D. Então 2% é 2 sobre 100. Ok? Vezes os 25%. 25% é 25 sobre 100. Lembra disso? Porcentagem? Exatamente. Isso é total. Então, por exemplo, se fosse 100 peças, calcular 2% de 100 daria tanto. Mas é porcentagem, vai continuar o resultado em porcentagem. Eu posso usar de simplificação? Pode. Olha, mas na prova, o seguinte, daria mais fácil, rápido até, você fazer o seguinte, ó. 2 vezes 25 é 50. Certo? Ok? Sobre 100 vezes 100. 100 vezes 100 é 10.000. Ok, isso do total. Ok? Quando eu pegar 50 sobre 10.000, eu tenho aqui 4 zeros depois da vírgula. Então eu vou ter 0,0050. Vou colocar aqui porque tem duas casas ali. Então, olha, 4 casas depois da vírgula. Isso do total. Só que eu quero em porcentagem. Então a gente vai multiplicar isso aqui por 100. Isso por 100. Multiplicar por 100 é passar vírgula duas casas para a direita. Portanto, vai dar 0,5 ou 0,50, tanto faz.
isso em porcentagem. Ou seja, 2% de 25% corresponde a 0,5%. Certo? Érico, como é que seria simplificar? Olha, se você pegar 25 por 25 dá 1, aqui 100 dá 4, simplificar, talvez demorasse um pouco mais. Mas se você lembrar de frações com denominadores que são decimais inteiros, na hora da divisão é rápida. Só mexer com a vírgula. Certo? Ok? Então, isso aqui é a produção de defeitos da máquina M1. Ok? Vamos agora para a máquina M2. Tá? Vamos fazer a mesma coisa para a máquina M2. Tá? Na máquina M2, o que acontece? O mesmo processo que você vai fazer. Aqui é o seguinte, na M2, ele, 30% é a produção. Então, por exemplo, se fosse 1.000, ó, M2, né? Se fosse 1.000, 300 peças foram fabricadas na M2. E desse total, 3% tem defeito. Como eu vou calcular 3% de 30. 3% de 30% corresponde a produto. Então eu vou fazer o seguinte, ó, 3% é 3 sobre 100 vezes os 30%, que é 30 sobre 100. Estou calculando 3% de 30%. Isso aqui é do total. Estou calculando 3% do total. E aí a mesma coisa, vai cortar zero, eu posso fazer isso aqui, ó, 3 vezes 30, 90. Certo? 90. 90 sobre quem? 90 sobre 10.000. Né? Isso é do total. Então eu tenho aqui 90 sobre, eu vou colocar, são 4 zeros, 4 casas depois da vírgula. Então vai ficar 0,090. Certo? Ficou mais fácil para você? Isso do total. Aí, novamente, multiplica por 100 para transformar em porcentagem. Ao multiplicar esse cara aqui por 100, tudo isso aqui por 100, isso aqui vai dar 0,9 ou 90, mas não precisa colocar. Tá certo? Por cento, que você multiplicou por 100. Isso do total. Ou seja, do total de peças produzidas pela máquina 2, 0,9% tem defeito. Ok? Vamos para um pretinho aqui. Vamos para a máquina M3 e calcular, fazer a mesma coisa. Veja, estou fazendo direto alguma coisa, mas você pode fazer passo a passo. A máquina M3, do total, 45% é produzido por ela. Então, se é 1.450 peças, dessas, 4% tem defeito. Então, em porcentagem, qual é a quantidade total de defeitos? Perfeito? Em valores relativos. Então, 4%, olha lá, 4 sobre 100, D é produto, que corresponde ali a 45 sobre 100. 45 sobre 100. Isso do total. Então, eu estou calculando porcentagem de porcentagem, por isso que transformado aqui. Isso aqui vai ser assim, ó, 4 vezes 45, 180. Porque 4 vezes 45 é 180. Sobre 10.000, olha lá, ó, 10.000 de novo. Então, você ganha um padrão para fazer, você tem um padrão. Isso numa divisão de um número por um decimal inteiro com 4 zeros, significa que vai ter 4 casas depois da vírgula. Então, isso aqui vai dar, eu vou deixar exatamente as 4 casas aqui. Isso aqui é do total. Como foi feito com os outros, eu vou multiplicar isso aqui por 100 para transformar em porcentagem. Tá certo? Vai passar, né, a vírgula 2 casas para a direita. Então, isso aqui vai ficar 1,8% do total. Ó, 2 casas para a direita vai ficar aqui. O zero não precisa colocar aqui. Tá certo? Isso aqui, em porcentagem, é o total. Então, se eu tenho lá 1.450 peças foram produzidas pela máquina 3, eu vou calcular 1,8. Vai dar a quantidade. Tá certo? Em vez de ser aqui um número real, um absoluto, foi em porcentagem. E aí, eu vou terminar o exercício para calcular nossa
probabilidade. Eu vou até fazer isso aqui, para ficar bem legal aqui. Ó. Então é o seguinte, a gente vai calcular a probabilidade de acontecer M2, de tirar uma peça defeituosa da máquina M2. Ó. A probabilidade de uma peça defeituosa ter sido produzida pela máquina M2. Então eu vou pegar, eu não vou colocar mais total, porque é do total, tá? Ou seja, aquelas porcentagens lá correspondem uma porcentagem do total produzida por cada máquina. Eu vou colocar assim, ó. Como é que eu faço? Parte, quem é a parte? Eu quero saber, né, a probabilidade de acontecer o M2. Pega uma peça defeituosa da M2. Então vai ser 0,9% sobre a soma das partes, que corresponde à porcentagem ali, que é o 0,5% somado com 0,9, que também entra a parte, né, que está sendo estudada ali em cima, mais 1,8%. Tá certo? Ok? Do total. Tudo isso aqui é do total. Bom, isso aqui vai ser igual. Lá em cima eu vou continuar com 0,9%, somando aqui embaixo uma soma simples. Isso aqui vai dar 1,4 mais 1,8, 3,2%. Tá? Isso aqui vai ser a mesma coisa do que 0,9 sobre 100. Lembra disso? 0,9 sobre 100 sobre 3,2 sobre 100. Certo? E aí você vai pegar a primeira, multiplicar pela segunda fração. E aí, na verdade, você vai simplificar este cara aqui com este cara aqui. É isso que vai acontecer. Faz aí a conta. Perfeito? Aí eu tenho aqui 0,9, mudei até de cor, sobre 3,2. E você vai fazer essa divisão. Se você não quer fazer essa divisão do jeito que está aqui, multiplica por 10 em cima e embaixo. Você vai ter aqui 9 sobre 3,2, melhor, 32, né? Que você vai multiplicar por 10. E fazendo essa divisão com duas casas depois da vírgula, era melhor aí esse sinal que ficou horrível. Né? Ficou horrível esse sinal. Horrível, horrível, horrível. Né? Você vai achar isso aqui, vai fazer essa divisão, vai dar em porcentagem, você vai multiplicar por 100, não esqueça, tá? Vai dar 28,1%. Ou seja, do total de peças defeituosas, quando você quer verificar, né, a probabilidade de tirar uma peça defeituosa da máquina 2 é de 28,1% do total. Tá certo? Ok? Lembrar, você vai fazer essa divisão e vai multiplicar por 100. Vai dar 0, algum número grande aí, tá? E vai multiplicar por 100 para transformar em porcentagem. Não esqueça essa divisão. E, portanto, aqui a resposta é a letra B. A letra B é a resposta do exercício. É um bom exercício, né? Muito bom. Lembrar que você não deve ficar preso somente a esses entes, a esse exercício como modelo para essas porcentagens, para esse contexto de máquina. Você pode levar isso para outras situações, não esqueça disso. Então, envolveu porcentagem, probabilidade, uma matemática elementar, comparação, né? Que você acaba comparando aí as máquinas e os resultados. Mas quando você quer uma parte do todo, dois ou mais totais, vai pegar uma parte, né, desse total, ele sobre a soma do todo. Tá ok? Então, abraço e sucesso aí nos estudos.